Você cortou o pão, treinou, dormiu cedo e a barriga continua aí, teimosa. A gente aprende que isso é falta de disciplina na cozinha. Só que existe um hormônio que decide por conta própria guardar gordura exatamente ali. E o nome desse hormônio você já conhece. Só nunca imaginou que ele mexia com a sua silhueta. É o cortisol. Você já ouviu falar dele como o hormônio do estresse? Aquele que sobe quando você está nervoso. E é verdade. A parte grande, a que quase ninguém te conta, é que o cortisol não fica só na sua cabeça. Ele desce, circula pelo corpo inteiro e toma decisões físicas sobre o seu sono, a sua fome e, principalmente, sobre onde você guarda a gordura. Nos próximos minutos, eu quero te mostrar 3 coisas. Por que o estresse, quando vira rotina, deixa de ser um problema emocional e passa a ser uma intervenção hormonal mensurável no seu corpo? Por que essa intervenção escolhe a barriga, e não as pernas, não os braços, para estocar gordura? E o que a ciência sugere que você pode fazer a respeito, sem fórmula mágica? Porque aqui está o ponto que muda tudo. Aquela gordura abdominal que não sai com dieta nenhuma, pode não ser um sinal de que você comeu errado. Pode ser a assinatura visível de um hormônio que ficou ligado tempo demais. E entender isso não tem a ver com culpa. Tem a ver com finalmente enxergar o mecanismo certo. Você está no canal N. Eu sou o Dr. DVD. E aqui a gente vai entendendo o que não entende sobre ciência, saúde, corpo e mente humana. Vamos começar pela ideia que quase todo mundo carrega sobre o estresse. E eu quero que você repare se ela também mora na sua cabeça. A crença é mais ou menos assim. Estresse é uma coisa emocional. É a sensação de estar sobrecarregado, irritado, ansioso. E sendo emocional, a solução também seria emocional. Descansar no fim de semana, respirar fundo, mudar a atitude. Como se o estresse fosse uma nuvem que paira sobre a sua mente e se dissolve assim que você relaxa. Essa ideia faz todo o sentido, porque é exatamente assim que o estresse se apresenta pra gente. A gente sente ele. O coração acelera antes de uma reunião, a respiração muda no trânsito, o peito aperta quando a conta não fecha. O estresse parece, do começo ao fim, uma experiência da mente. E é aqui que mora o equívoco. Não porque essa percepção esteja errada. Ela está certa sobre o que você sente. O problema é que ela é incompleta. Ela conta só o primeiro capítulo de uma história que continua acontecendo no seu corpo, muito depois de a emoção passar. Deixa eu te dar um exemplo. Imagine que você passou por uma fase pesada no trabalho. Um projeto de 3 meses, com prazo curto e pressão todo dia. Você atravessou. O projeto acabou. Você descansou no fim de semana. Emocionalmente, a fase passou. Mas, e se durante aqueles 3 meses, alguma coisa no seu corpo tivesse sido reorganizada em silêncio? E se essa reorganização não sumisse no domingo de descanso? Esse é o ponto onde a ciência se separa do senso comum. O estresse que você sentiu na cabeça deixou um rastro físico. E esse rastro tem nome, tem mecanismo e tem endereço. Para entender esse rastro, a gente precisa olhar para dentro. E o melhor jeito de fazer isso é seguir o caminho que o estresse percorre no corpo. Quando o seu cérebro percebe uma ameaça, e a ameaça aqui pode ser um leão na savana ou um e-mail do chefe às 11 da noite, o corpo não distingue muito bem os dois. Ele aciona uma cadeia de comando. Os cientistas chamam essa cadeia de eixo HPA, que é a sigla para eixo hipotálamo-pituitária-adrenal. Calma, são só 3 estações conversando entre si. O hipotálamo, lá no centro do cérebro, dá o primeiro alerta. Ele manda um sinal para a pituitária, uma glândula do tamanho de uma ervilha logo abaixo. A pituitária, por sua vez, manda um recado pelo sangue até as glândulas adrenais, que ficam em cima dos seus rins. E são as adrenais que liberam o personagem principal da nossa história, o cortisol. Num cenário saudável, isso é uma maravilha da engenharia. O cortisol é liberado, ele te deixa alerta, libera açúcar no sangue para você ter energia imediata, afia sua atenção. Você lida com o problema. E então, e essa parte é crucial, o sistema desliga. O cortisol baixa, o corpo volta ao normal, tudo se acalma. É um interruptor projetado para ligar e desligar.
O problema do mundo moderno é que o interruptor quase nunca desliga. Porque o nosso corpo foi desenhado para estresse agudo. O perigo aparece, você reage, o perigo passa. Mas o estresse de hoje é crônico. É a preocupação financeira que dura meses, o relacionamento desgastado, a notificação que chega a qualquer hora. Um nível baixo e constante de alerta que nunca deixa o cortisol voltar ao chão. E é aí que ele deixa de ser um aliado e começa a redesenhar o corpo. Cortisol cronicamente elevado não é mais uma resposta, é uma condição. E ela tem consequências que você consegue medir. Ele atrapalha o seu sono, porque é justamente o hormônio que deveria te acordar de manhã. Ele aumenta a vontade de comida calórica, porque o corpo em alerta quer combustível rápido, e nada é mais rápido que açúcar. E ele suprime parte do seu sistema imune, porque na lógica antiga da sobrevivência, fugir do leão era mais urgente que combater uma infecção. Mas a consequência mais visível, a que você consegue ver no espelho, é o que ele faz com a sua gordura. E é aqui que a barriga entra na história. Se esse mecanismo fez sentido para você, o like ajuda a gente a continuar trazendo ciência assim. E a inscrição também. O canal vai fundo. Essa é a pergunta que está na sua cabeça desde o começo. Se o cortisol circula pelo corpo inteiro, por que a gordura vai parar justamente na barriga? Por que não nas pernas, nos braços, distribuída por igual? A resposta é uma das coisas mais elegantes e mais surpreendentes de toda a fisiologia do estresse. E ela tem a ver com escuta. A gordura do seu corpo não é toda igual. Existe a gordura subcutânea, aquela logo abaixo da pele, que você consegue pinçar com os dedos. E existe uma gordura mais profunda, lá no fundo do abdômen, em volta dos seus órgãos. Essa gordura profunda tem um nome: gordura visceral. E ela é uma criatura completamente diferente. A gordura visceral tem muito mais receptores de cortisol do que a gordura logo abaixo da pele. Receptores são como pequenas antenas feitas para captar um hormônio específico. E a região abdominal profunda está cheia dessas antenas, sintonizadas exatamente na frequência do cortisol. É como se essa parte do seu corpo fosse construída para escutar o estresse com mais atenção que qualquer outra. Então, quando o cortisol está cronicamente alto, ele encontra na barriga o terreno mais fértil. Ele ativa ali uma enzima, a lipoproteína lipase, que funciona como uma porta de entrada e facilita o estoque de gordura naquela região. O resultado é que o estresse crônico não espalha a gordura, ele a concentra. Ele constrói, literalmente, uma camada ao redor dos seus órgãos. Esse mecanismo não é uma teoria solta. Ele foi mapeado por pesquisadores há décadas. O médico sueco Per Bjorntorp, num trabalho de 1993, foi um dos primeiros a propor um modelo conectando fatores psicossociais, cortisol e o acúmulo justamente de gordura visceral. Anos depois, em 2005, o pesquisador Roland Rosmond aprofundou essa ligação entre o eixo HPA e a obesidade abdominal. A ciência sugere com cada vez mais força que aquela barriguinha de estresse que a sabedoria popular já intuía tem, de fato, uma base hormonal concreta. E aqui eu preciso ser honesto com você. Isso não significa que toda gordura abdominal é cortisol, nem que comida e exercício não importam. Importam, e muito. O que a ciência mostra é que existe uma camada a mais nessa equação. Uma camada hormonal que muita gente nunca soube que existia. E ignorar essa camada é o que faz tanta gente fazer tudo certo e ainda assim não entender por que a barriga insiste em ficar. A gordura profunda da barriga tem muito mais receptores de cortisol do que a gordura logo abaixo da pele. Quando o cortisol fica alto por semanas, ele encontra ali o terreno mais preparado para agir. Ativa uma enzima chamada lipoproteína lipase, que abre as portas para a gordura entrar e ficar. O estresse não espalha a gordura, ele a direciona. Então, se o problema também é um interruptor que não desliga, e não só o que está no prato, o que a ciência sugere a respeito? E aqui eu vou ser cuidadoso, porque a última coisa que eu quero é te vender uma fórmula. Não existe um botão para zerar o cortisol. Aliás, você não quer zerar o cortisol.
porque ele é vital. O que faz diferença, segundo a pesquisa, é devolver ao seu corpo a capacidade de desligar o interruptor depois que o perigo passa. É restaurar o ritmo natural de subir e descer. E os pilares disso são menos glamurosos do que qualquer suplemento. O primeiro é o sono. Cortisol alto atrapalha o sono, e sono ruim eleva o cortisol no dia seguinte. A ciência sugere que proteger as suas horas de sono pode ser uma das alavancas mais poderosas sobre esse eixo. O segundo é o movimento, mas com uma nuance interessante. Exercício é, tecnicamente, um estresse para o corpo. A diferença é que tem começo, meio e fim. Você treina, o cortisol sobe e depois ele desce de forma organizada. Esse subir e descer controlado parece ajudar o sistema a reaprender a desligar. E o terceiro é a sua relação com o estresse de fundo, aquele que não tem fim claro. Aqui não existe receita universal. Para cada pessoa, recuperar momentos em que o alerta realmente baixa, seja uma caminhada sem o celular, um tempo de silêncio, uma conversa que relaxa, é o que devolve ao eixo HPA a chance de descansar. A meta não é nunca sentir estresse, é não viver dentro dele. Repare que nenhuma dessas coisas é nova ou exótica. Sono, movimento, momentos de pausa real. O que muda, depois de entender o mecanismo, é o porquê. Você deixa de encarar isso como conselho genérico de bem-estar e passa a ver pelo que realmente é. A forma de desligar um interruptor que, ligado demais, estava remodelando o seu corpo por dentro. E é por isso que aquela barriga teimosa do começo do vídeo merece uma segunda leitura. Ela pode não ser o registro de uma falha de disciplina. Pode ser a assinatura, visível na sua silhueta, de um hormônio que ficou ligado tempo demais. Um recado do corpo, não uma acusação. Entender isso muda a pergunta que você se faz no espelho. Em vez de, o que eu fiz de errado na cozinha? Você passa a perguntar, onde no meu dia esse interruptor nunca desliga? E essa é uma pergunta muito mais útil. Se esse mecanismo te fez pensar, eu te recomendo 2 vídeos aqui do canal. O primeiro é o que a gente fez sobre o que acontece no seu corpo durante a ansiedade. Porque a ansiedade é exatamente esse sistema de estresse em ação, e entender um ilumina o outro. E o segundo é o vídeo sobre por que o açúcar vicia, que explica por que, nos picos de cortisol, a vontade de doce fica tão difícil de resistir. Os 2 estão aqui no canal, e juntos formam um retrato mais completo do que o estresse faz com a gente, por dentro e por fora. A gente se vê lá.